Olá, bem-vindos a mais um Pessoas que Acrescentam. Hoje, e mais uma vez, como já tem vindo a ser hábito, com mais uma pessoa super especial. Uma pessoa mesmo muito especial. Uma pessoa que não me acrescenta assim há tanto tempo, talvez desde setembro do ano passado. Começou no LinkedIn, do LinkedIn deu num jantar, e desde este jantar que não nos largámos mais. É alguém que me inspira e que tem metade, talvez desse mesmo para ser minha filha, alguém que inspira não só a mim, mas muitas, muitas, muitas pessoas que estão à sua volta. Estou a falar, claro, da Mafalda Rebordão. Olá, Mafalda. Olá, Rui. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por teres aceito. Olha, a ideia aqui, isto é uma conversa super, super mega informal, tu não sabes as perguntas, portanto vai ser improvisar daqui para lá e daí para aqui. Lembras do dia em que nos conhecemos? Lembro. Lembro do dia em que nos conhecemos. Estive a trabalhar no escritório, aqui em Portugal, no Marquês. Depois decidi ir a uma aula de cycling com uma amiga, que também é uma amiga em comum que tens, que é a Mariana Barbosa. Uhum. Eh, Sabes que ela teve cá hoje? Só. Sei. Coincidências. Uhum. E depois vim jantar, lembro perfeitamente do que tinha vestido, tivemos um jantar ótimo e senti-me em casa, como me sinto com poucas pessoas. Foi giro porque foi a primeira vez que eu te conheci. Alguém me disse que eu tinha que te conhecer e fui eu que te abordei no LinkedIn. Lembro perfeitamente, tens mesmo que conhecer a Mafalda, tens de conhecer a Mafalda. E esse jantar durou e durou e durou. E é giro que durou até aos dias de hoje. Olha, quando estás em Londres ou quando estás cá em Portugal, hum, quando chegas a casa, qual é a primeira coisa que tu fazes? Que boa pergunta. A primeira coisa que eu faço é descalçar os meus sapatos, Ok. porque na casa da minha mãe nunca houve sapatos calçados dentro de casa. Portanto, é colocar as minhas pantufas e, por norma, vestir uma roupa confortável. Porque, apesar de tudo, e de eu achar que a minha roupa tem o seu quê de giro, às vezes não é assim tão confortável quanto parece, do género macacão, etc. Portanto, a primeira coisa que eu faço é calçar as minhas pantufas e vestir uma roupa confortável. E, por norma, se não tenho os fones nos ouvidos, colocar os meus fones, porque o meu vício é ouvir música e não consigo estar muito tempo no silêncio. História, falas na tua mãe. Eu lembro logo, eu conheci a tua mãe às 5:30 da manhã numa estação de serviço. É uma história gira também para contar. Uma viagem que fizeste para o Porto e que eu também fiz. E tão querida, a tua mãe ofereceu-me uns bolos e não sei o quê na estação de serviço de Torres Vedras, não é? Foi assim que eu conheci os teus pais. Olha, sendo o Doutor Finanças uma fintech, tu és assim mais ligada à tecnologia, és mais analógica, mais digital. Como é que tu lidas com isto? E Olha, podemos ir um bocadinho por aí e até à Google, por exemplo. A Google é uma coisa que te diz, não é? eu já nasci no digital, Uhum. portanto nem não consigo imaginar-me a viver num mundo analógico só per si. A minha realidade já é toda dentro de informação acessível ao segundo e ao minuto, o que tem as suas vantagens e desvantagens para a minha geração. Vantagens porque de facto tens acesso a toda a informação quando tu quiseres, o que é maravilhoso de um ponto de vista de conhecimento e aprendizagem, e desvantagens porque estás habituado a ter informação a cada segundo, o que causa muitos vícios e habituações e muito pouca capacidade de resiliência. Eu via muito isso nos meus alunos, que tinham muita dificuldade em conseguir ultrapassar desafios porque queriam tudo no instante a seguir. E portanto a tecnologia traz esse desafio, não é? Porque por um lado facilita muito e eu acho, na minha perspectiva, que as vantagens são muito maiores do que as desvantagens e que está nas nossas mãos enquanto utilizadores, mas também enquanto produtores dessa tecnologia, não é? E trabalhando com realidades que de alguma maneira tocam a tecnologia e podem facilitar empresas que se relacionam com a tecnologia, como é o meu trabalho atual. Nós também temos essa missão de tornar mais ético e mais responsável. Eu acho que isso é sempre de e para pessoas, porque as empresas existem, apesar dos mercados, e eu ser uma economista, não é? Os mercados serem todos especulativos, é para as pessoas que existem. Portanto, a circulação de dinheiro existe para servir as pessoas. Eu acredito que o capitalismo existe também para servir as pessoas, dentro das medidas e dos moldes em que funciona. E, portanto, ao final do dia é sempre
tudo sobre e para as pessoas. E trabalhar numa tecnológica influencia ainda mais? Ou, imagina, tens necessidade de desligar? Tenho imensa necessidade de desligar, mas necessidade de desligar especialmente as redes sociais. É uma coisa que eu faço com muita frequência, é o chamado digital detox. Portanto, a partir de uma determinada hora à noite, tento sempre não estar nas redes sociais, fazer outras coisas, meditação, ler, que eu gosto imenso de ler, livros em papel, não me rendi ao Kindle. Portanto, apesar de trabalhar numa empresa tecnológica, sou uma fã máxima de livros em papel e tentar fazer outras atividades, especialmente ao ar livre, coisas fora do espaço em que eu tenho sempre necessidade de estar ao telemóvel. Eu fiz uma viagem o ano passado à Austrália durante 3 semanas e recordo-me que houve um dos dias em que fui fazer snorkeling, mergulho, na Grande Barreira de Corais, que foi uma grande sorte e sinto-me super grata por ter tido a oportunidade de fazer essa viagem. E durante um dia inteiro não toquei no meu telemóvel. E pensei, como é maravilhoso estar só no momento, no presente, a aproveitar as pessoas com quem estava naquele momento e o momento que estava a viver sem estar distraída com um universo paralelo no qual eu não estou. E acho que essa é a desvantagem das redes sociais e é por isso que eu me obrigo a fazer essas pausas. Eu em off disse que não ia à carreira, a não ser ao acelerador, mas já lá vamos, que tem uma semana de lançamento, o livro que tu acabas de lançar, mas é impossível falar com alguém que tem 26 anos, que já trabalhou em 5 países e não fazer aqui um review sobre essa carreira. Tu aos 22 anos estavas a dar aulas de cálculo na Nova e entretanto tens uma carreira internacional. Queres dar aqui assim, em 2 ou 3 minutos a fazer aqui um review desta tua ainda curta, mas muito intensa vida, quer pessoal, quer profissional? Olha, eu comecei a dar aulas, aliás, dar aulas é a minha grande paixão. Educação e a tecnologia são as minhas 2 grandes paixões. E dançar. Mas esse é um fun fact. Estava guardado para o final. Dar aulas e educação no geral e tecnologia são as minhas 2 grandes paixões e eu acho que mais do que nunca nesta nova era de inteligência artificial vamos ajudar a educação a evoluir o que não evoluiu nos últimos anos. E acho que Portugal é um país que sofre disto em 2 perspectivas. O nosso maior problema não tem a ver só com o tema de conteúdos, isto é uma coisa que acontece em muitos países, como no Reino Unido, é mesmo um problema operacional. Nos últimos anos formou-se um professor de Físico-Química neste país. A carreira docente é zero atrativa, não conseguimos levar jovens a querer seguir a carreira docente. Eu tenho uma amostra e uma experiência, pelo menos pessoal, porque também tenho em casa essa visão, mas a minha pessoal é de um mundo mais privilegiado, que é o mundo da academia e das universidades. Mas dar aulas foi, sem dúvida, das melhores experiências que eu tive até hoje na minha vida. No lançamento do livro, como dizia, estavam os meus alunos desse ano em que dei aulas. Portanto, foi realmente uma experiência incrível. Consegues perceber e ajudar, é este sentimento de, quando deito a cabeça na almofada, sentir que tive impacto a larga escala. E isso é uma coisa que poucas profissões, ou que em poucas profissões dentro da minha área podemos fazer. Depois de ter, na verdade, eu recusei uma oferta para ficar na Google na altura para poder ir dar aulas, porque achava que essa oportunidade não se ia voltar a repetir, quem sabe em breve volte, mas decidi então ir dar aulas na Nova, terminar o meu mestrado em Copenhaga e depois então aceitar a minha proposta full-time na Google, que foi o meu primeiro amor de carreira. A empresa onde eu trabalhei nos últimos 5 anos. Eu comecei a trabalhar enquanto ainda estudava, que é uma coisa pouco comum em Portugal, mas noutros países como os países nórdicos, onde eu vivia na altura, é bastante comum. E fui depois realocada para Dublin, que é a sede da Google na Europa, onde tive uma leadership fenomenal e depois, passado 3 anos, decidi que queria mudar de área e explorar outras áreas. Portanto, passei dentro da área de ads, depois estive em cloud, uma área muito mais tech, e agora com produtos da AI a colocá-los nas mãos dos utilizadores. Espetacular. E falar desta carreira de 5 anos aos 26 anos leva-nos logo ao livro, não é? Acelerador de Carreiras. Como é que surgiu a ideia e o que é que estás a sentir? Está a ser tudo muito, muito recente e muito, muito intenso. Tivemos há 2 ou 3 dias no lançamento. Como é que surgiu? Qual foi o processo para teres tu e a Sara decidido escrever este livro e o que é que estás a sentir com o feedback que está a ser gigante e que está nos tops e que está a acontecer imensas coisas boas à volta disso?
Olha, o livro é uma materialização da minha grande filosofia de vida, que eu acabo por descobrir agora, que é um bocadinho... Eu achava que era sobre abrir portas a outras pessoas, porque ao longo da minha carreira fui ouvindo várias vezes em entrevistas que ia dando. Lembro que a primeira vez que me disseram isto foi quando dei uma entrevista para o Financial Times e a jornalista disse-me: que giro, Mafalda, é a primeira portuguesa com quem falamos. E eu ouvi a palavra primeira muitas vezes na minha vida. A primeira a professora com X idade, os meus alunos diziam, uma primeira mais jovem no Executive Há uma Board. história gira no primeiro dia que entras na sala de aula, não é? Sim, essa história eu posso contar. Estava com um vestido cor de laranja como hoje, não assim, comprido, cheio de folhos coloridos. E tive um miúdo dentro da sala, eu tinha entrado, ia começar a dar aula, era a primeira aula que eu ia dar àquela turma. Cálculo, de cálculo. Super tranquilo. Que é um cadeirão da nova, ninguém gosta muito. E um miúdo estava sentado na fila da frente, diz-me: a tua sala não é aqui. Isto é para alunos de licenciatura, tu és mestrado, não é? E eu disse: não, a minha sala é aqui. Ele disse: isso é impossível, tu és mestrado. E eu disse: não, eu sou a vossa professora de cálculo. E lembro-me de ver uma sala inteira cheia de miúdos a rir-se, a pensar: impossível que esta miúda é que vem dar cálculo. Nós tínhamos a diferença de 3 anos. Desculpa ter-te interrompido, mas achei não, essa não história faz mal deliciosa nenhum. por aqui no meio. Não faz mal nenhum. Mas sim, o livro é um resultado dessa realização também, e todos os projetos que eu tenho feito são muito intencionais dentro dessa área, que é o facto de eu sentir que muitas vezes fui a primeira. E que para eu ter sido a primeira alguém teve que me abrir uma porta, e por isso a minha missão é abrir portas para que outras pessoas, para que eu possa ser a primeira, mas não seja nunca a última. E isto aplica-se não só para mulheres, com muito do trabalho que nós vimos a desenvolver no Ponto Zero, mas também para jovens. Porque é cada vez mais difícil, eu sinto, os jovens terem este espaço, esta visibilidade, este lugar de fala nos sítios onde estão, nas lideranças, aproximarem-se de pessoas que realmente têm impacto e que podem aplicar as suas ideias e decisões. E, portanto, a minha missão, mais do que abrir portas, é deixar a porta aberta para que mais pessoas possam entrar, e quantas mais melhor, porque eu não acredito nesta coisa de ele está a ocupar um espaço onde eu estou e por isso é competição. Eu acho que a competição é saudável e eu acredito isso especialmente no tema de economia, não é? Porque eu sou uma classe social liberal e, portanto, acredito muito neste tema da competição. As empresas, para melhorar, têm que ser mais competitivas, mas nós, enquanto pessoas, eu acredito que existe espaço para toda a gente. Por isso, se eu puder ajudar outra pessoa a vir conquistar esse espaço, se calhar está na altura de eu ir conquistar outro espaço a seguir. E acho que isso é muito importante também no ponto de vista do crescimento, isso é giro. de lideranças. Falaste no Ponto Zero, isto está completamente fora de guião, mas são tantos os projetos e tão giros, vamos tocar nele. Queres falar sobre o Ponto Zero? Também claro que sim. O Ponto Zero é um projeto muito querido para mim, de todos os projetos que eu tenho vindo a levar. É um projeto que eu levo com a Sara. Somos duas pessoas extremamente diferentes, que é uma coisa mesmo gira, porque estamos comprometidas uma com a outra, apesar de sermos pessoas tão diferentes, a entregar valor dentro de uma área que nos apaixona e na qual acreditamos. Começámos com o podcast do Ponto Zero, em que a ideia era democratizar estes temas da mentoria, temas de carreira em Portugal. Achávamos que ainda não se falava o suficiente sobre estes temas. Depois percebemos que, quando estávamos a fazer a lista de pessoas que queríamos trazer ao podcast, só tínhamos top of mind homens, e pensámos: como é que é possível dos miúdas de 25 anos só terem top of mind homens para trazer ao podcast? Riscámos a lista, passámos a trazer só mulheres, e agora temos estas duas grandes missões, que são democratizar todos estes temas de carreira para pessoas em qualquer idade, em qualquer fase da sua carreira. Nós achávamos muito que era sobre os jovens e para os jovens, mas o público do livro, as pessoas que vão aos nossos eventos, mostram que não é verdade. Que podes desenvolver a tua carreira em qualquer idade e trabalhar na tua melhor versão, como nós dizemos, mas de um ponto de vista prático, quando quiseres. E a segunda, criar mais role models femininas para a nossa geração, que é uma coisa tão importante, porque se tu não vires alguém parecido contigo ou semelhante a ti, tu não vais acreditar que é possível. E portanto este é um projeto que temos levado com a ONG, com o podcast, e com o que vamos fazendo à parte, para tentar impulsionar e trazer mais mulheres e fechar este gap que existe. Porque as mulheres, quando chegam aos primeiros 3 anos de carreira, e é engraçado, nós entramos com a mesma ambição. Portanto, se eu e tu entrássemos numa empresa com a mesma idade, na mesma altura, nós teríamos a mesma ambição de carreira. Mas passados 3 anos eu passo a ter menos ambição, simplesmente pelo facto de ser mulher. Isto acontece porque não vejo role models, portanto não tenho ninguém para quem olhar que possa identificar-me.
E também acontece porque ainda existe um grande bias social em relação ao papel da mulher como uma cuidadora principal e, portanto, é muito difícil toda esta gestão. Para teres uma ideia, uma mulher trabalha em média mais 3 meses a full time do que um homem por ano, média mundial. Portanto, é mesmo um grande desafio e a mudança tem que estar dos dois lados, não só nas mulheres, mas também nos líderes. Sim. Olha, aproveitar para mandar um beijinho à Sara, que também adoro. Já falámos dela aqui várias vezes. Um beijinho, Sara. Recentemente, eu estou mesmo a ir fora do guião, já lá volto. Recentemente, sai um movimento. É verdade. O Coletivo Matéria é um movimento e queremos que seja mais do que isso. Começa com um lugar de frustração bonito, é como nós a chamamos, que parece meio paradoxal, não é? Porque nós, enquanto jovens, e a core team do Coletivo Matéria são 7 pessoas, é um grupo muito diverso, desde os 19 aos 32 anos, 4 de nós a viver fora, 3 a viver em Portugal, de áreas completamente diferentes do país, desde o Algarve ao Porto, Lisboa, a arredores, e portanto com visões muito diferentes e bolhas muito diferentes dentro do país. Mas todos tínhamos esta frustração de sentirmos que estamos muito afastados dos centros de decisão. Não há espaço para os jovens. Sempre que fazem perguntas aos jovens, perguntam-nos o que é que queremos, como se fôssemos uma massa heterogénea que não tivesse opiniões diferentes. Como se eu, enquanto jovem, não tivesse uma opinião diferente de outro jovem da minha idade com uma vivência completamente diferente. E sentimos que nos colocavam muito nesta caixa e neste rótulo dos jovens e que precisamos ter um papel mais ativo no país porque não nos identificamos e revemos nos líderes atuais. E, portanto, isto começa como um manifesto em cuja principal ideia era agitar as águas, mas, mais uma vez, estávamos a colocar-nos não do lado da solução, mas no lado do problema. E nós queremos fazer parte da solução. E pensámos que o que falta realmente aos jovens é uma ponte. Ou seja, os jovens até têm as ideias, têm as iniciativas, têm esta capacidade, porque nós fazemos parte, como se costuma dizer, não é? Da geração mais qualificada de sempre, porque se formos olhar para os números, a Fundação Francisco Manuel dos Santos todos os anos publica imensos estudos sobre isto. Dos 20 aos 24 anos, 9 em cada 10 alunos já saíram do ensino secundário. E isto é um feito heroico para Portugal, que está a ser retardado agora nos últimos anos, e os números do PISA mostram isto, porque a educação tem sido muito maltratada neste país, mas de facto existe muito potencial para colocar estas pessoas, que são a geração mais qualificada de sempre, mas está a demorar cada vez mais tempo a chegar aos centros de decisão. E portanto criámos esta plataforma que o que faz é ligar os jovens deste lado, que estão cheios de ideias, a stakeholders, ou seja, pessoas, fundações e empresas com capacidade de as implementar. Ou seja, um bocadinho o que tu fizeste, tu fazes a tua vida através de mentores, não é? Exatamente. É um bocadinho fazer essa cola, um bocadinho o que tu fizeste. Queres falar um bocadinho? Tu falas imensas vezes sobre isto, o teu trajeto, tu chegas aqui e conheces tanta gente e influencias tanta gente, mas não ficaste sozinha a tentar, arranjaste uma forma de cada vez conhecer mais pessoas e de pessoas que acrescentam, não é? E não fiquei sozinha como não cheguei aqui sozinha. E foi por cada uma dessas pessoas me acrescentar um bocadinho que eu fui percebendo que era possível. Porque às vezes é difícil, ou seja, esta ideia de fazeres uma candidatura é uma tecnológica que é das maiores tecnológicas do mundo, em que tu ainda não tens base e vai ser o teu primeiro full-time job. Como é que isto se faz? Como é que começas um projeto como o 0.0 do zero e vais angariar o buy-in de tantos stakeholders importantes? Isto é muito difícil de fazer, especialmente se não tiveres ajuda. Eu gosto muito de uma frase que diz: é o abrigo umas das outras que as pessoas vivem. E isto aplica-se na tua vida pessoal como na tua vida profissional. A carreira não é um trajeto solitário e tem muito mais graça se for um trajeto com muitas pessoas à tua volta. E eu acho que as pessoas têm muito mais a ganhar se tiverem esse ambiente de partilha. A partilha é sempre um win-win game. O livro é sobre isso. O livro é uma partilha das minhas aprendizagens, das aprendizagens da Sara, das aprendizagens de 15 mentores que generosamente decidiram partilhar quais é que foram as suas conquistas e falhas e ao longo das carreiras muito distintas que têm vindo a fazer. E eu procuro muito mentores porque, primeiro, acho que não se deve ter vergonha nem medo de pedir ajuda. Seja qual for a condição, seja quando estamos a passar uma fase má, seja quando precisamos de ajuda na nossa carreira, quando não sabemos o que fazer a seguir. Alguém já esteve no teu lugar. Ou alguém conhece alguém que te pode ajudar. E as pessoas têm esta predisposição, quando lhes pedes ajuda, para te ajudarem. Eu tento fazer muito isso. Aliás, eu tenho um slot no calendário só para ajudar pessoas e dar mentoria, para tentar fazer exatamente o que me fizeram a mim. Eu lembro perfeitamente a minha primeira mentora, a Tânia, que é uma pessoa que eu adoro. Foi a primeira pessoa que me ajudou, que me levou a almoçar, lembro perfeitamente, na Brancamp,
era uma miúda, tinha 18, 19 anos, eu nem sabia bem o que é que estava ali a fazer, e fomos almoçar e ela deu uma série de conselhos, olha, não faças assim, não tenhas esta abordagem, porque isto dá uma percepção assim, etc. Comecei a pensar, bem, de facto, e marquei outro almoço, e disse, Tânia, olha, gostei tanto do nosso almoço, vou marcar outro almoço. E às vezes também está em nós, e nós termos essa proatividade de ir à procura das pessoas. Sim, se calhar essa era uma das principais mensagens para passarmos aqui hoje, que é isso, não tenhas medo de pedir ajuda, não é? O não é garantido e muitas vezes, isso acontece muitas vezes também, eu também sou incapaz de negar ajuda e as pessoas acham que aquilo que nós fazemos ao termos disponibilidade para dar tempo aos outros é assim uma coisa inatingível, porque nós somos seres ou somos pessoas que atingimos um determinado patamar e que não estamos disponíveis para os outros, o que não é de todo de verdade. Bem, vamos voltar aqui ao guião e fazer um exercício. Imagina que eu te dava uma folha e uma caneta, uma folha em branco, e tu tinhas que descrever em 5 tópicos. Como é que tu te descrevias? Ok. Que bom exercício. Então, a primeira palavra que eu escreveria, que é uma palavra que podia perfeitamente estar tatuada no meu corpo, seria vida. Eu amo viver. Eu adoro viver, sou mesmo muito apaixonada por esta oportunidade que é todos os dias descobrir algo novo, conhecer uma pessoa nova, viajar o mundo, pensar nos problemas do mundo, como é que os resolvemos, como é que podemos pôr pessoas que à partida pareceriam condenadas, que esta é uma das minhas grandes paixões, é a mobilidade social, por terem nascido num sítio ou noutro sítio, a terem as mesmas oportunidades que outra pessoa que parecia à partida já ter a vida feita. Eu acho que esta paixão que eu tenho por viver e acrescentar, não é? Essa palavra que dá o mote para o teu podcast, é sem dúvida a área que me define mais enquanto pessoa e que eu não quero perder e que é difícil, não é? Porque isso faz com que eu seja uma pessoa com muita energia, portanto tenho que saber onde a aplicar e como a aplicar e em que contextos e ter a empatia também para a utilizar da forma certa, mas acho que este seria sem dúvida um. O segundo, pessoas. E começaria sempre de dentro para fora, ou seja, da minha casa para fora da minha casa. Os meus pais são, sem dúvida, a razão de eu ser, como eu costumo dizer na brincadeira, a pessoa mais feliz que vão conhecer, porque me deram o tempo e o espaço para eu ser exatamente quem quisesse ser. Portanto, se eu quisesse ter ido para a economia, teria ido para a economia. Se eu quisesse ter ido para a medicina, teria ido para a medicina. Se eu não quisesse estudar e quisesse fazer outra coisa qualquer... Dançar. Os meus pais, quem sabe, ser bailarina, os meus pais teriam apoiado. E eu acho que essa capacidade que os pais têm e essa missão e responsabilidade de dar aos filhos a oportunidade de serem quem quiserem e mostrar que o mundo é um lugar seguro e que há sempre alguém que está disposto a sofrer connosco, porque a vida tem muito sofrimento. Apesar de ser ótima de viver e apaixonante de viver, a vida tem muito sofrimento e isso faz parte da vida. Os meus pais são sem dúvida as pessoas mais importantes da minha vida e os meus melhores amigos. E depois, porque gosto muito de uma expressão que eu usei no outro dia da Michelle Obama, que é a kitchen table, a mesa da cozinha, que são essas pessoas que, quando chegas ao final do dia, completamente descabelado, num dia péssimo ou num dia ótimo, vão estar sentadas na tua mesa da cozinha e podes confiar nelas a 100%. E eu sou muito grata porque tenho pessoas extraordinárias, amigos que tenho há 20 e tal anos, tantos quanto quase desde o meu 2 anos, uma das minhas melhores amigas, amigos que conheci na escola e somos amigos há 16 anos, e tenho um núcleo muito forte de pessoas. E acho que às vezes, e porque eu sou uma pessoa que gosta muito do que faz e do meu trabalho e da minha carreira, pode não transparecer ou não ser tão claro, mas eu obrigo-me por semana a ter tempo para ligar aos meus amigos. Todo o meu commute é ligar aos meus amigos a perguntar se estão bem, e acho que isso é uma coisa que eu faço bem e é uma das coisas que me orgulho mais, é ser boa amiga. E portanto isso é das coisas mais importantes para mim. Depois uma série de pessoas generosas, os meus mentores e mentoras que eu vou conhecendo e que me ajudam a ser melhor pessoa e me empurram para a frente e me dizem que é possível e que eu posso fazer o que eu quiser. A terceira, e acho que estas agora vão ser mais pequeninas. A terceira, eu não diria o meu trabalho, eu acho que é o meu trabalho, a minha missão de servir na educação e na tecnologia e ajudar o meu país
Eu sou como eu costumo dizer, uma proud Portuguese, sou muito orgulhosa do Portugal. Acho que Portugal é um país com muita capacidade de ser um país pioneiro e que precisa de mais pessoas que acreditem, de mais espaço, não só de um ponto de vista privado como de um ponto de vista público, para que isso possa acontecer. Há muitos projetos extraordinários, como o Campus da Nova SBE, que é um projeto pioneiro, foi o primeiro na Europa com fundos inteiramente privados e que mostram que é possível. Estamos no topo do ranking do Financial Times, top 15 de escolas no mundo de negócios, que é um feito astronómico. Portanto, o meu trabalho, sem dúvida. E depois, as minhas paixões que me tornam a pessoa que eu sou, nomeadamente ter sido dançarina de dança de salão, bailarina durante 16 anos da minha vida, que é uma grande paixão. Naquele momento não há nada, sou só eu, o meu corpo e a música, e desenhar a minha roupa, que é um hobby, um escape também, a todas as coisas que eu faço. Portanto, e eu acho que as pessoas são compostas dessas paixões. Sim, claro que sim, é um conjunto dessas coisas todas. É maravilhoso estar aqui a ouvir. Agora vamos rodar, e agora em 3, não em 5, mas em 3, como é que a tua mãe te descreve? Ou como é que achas que ela Isso era uma pergunta que tinhas que fazer à minha mãe. Eu acho que a primeira coisa que a minha mãe diria, eu diria, depois posso perguntar à minha mãe e confirmar a quem nos ouve se este realmente foi o top 3 eleito, que sou boa pessoa. Eu acho que este é, sem dúvida, porque ao final do dia estas conquistas, estas coisas que se fazem do ponto de vista de trabalho são importantes, mas especialmente se nós estivermos a servir os outros e a deixar alguém um bocadinho melhor, olha, nem que seja a pessoa quando entramos num prédio e dizer bom dia a alguém que parece não estar no seu melhor dia. Eu acho que a minha mãe diria que sou boa pessoa. A segunda coisa que diria é que sou muito determinada, ou seja, sei o que quero e luto para que isso aconteça, portanto trabalho arduamente para que isso aconteça. É outra das coisas que às vezes não é tão visível, não é? Nós vemos quase uma montra de pequenos sucessos das pessoas e olhamos para pessoas bem-sucedidas, não é? Olhamos para esta empresa que tu construíste, para tudo o que tens hoje em dia, e isso vem a custo de muito trabalho e de muito sacrifício, às vezes algumas horas por dormir. E eu acho que isso é uma coisa, quando estamos a lutar por alguém que acreditamos e que achamos que é maior do que nós, é uma coisa muito louvável. Nem toda a gente tem de o fazer, que eu acho que isso também é uma coisa muito importante desmistificar. Nem todos temos de querer ser CEOs, líderes, montar uma empresa, montar um negócio. Às vezes podemos querer só ter uma família e viver uma vida calma, e isso é ok. Acho que cada pessoa tem que descobrir o que é a felicidade para si. Então diria essa segunda. E a terceira, diria que sou boa filha, eu acho. Porque faço um grande esforço para passar tempo com os meus pais, para os incluir muito na minha vida. A minha mãe é sempre a primeira pessoa a quem eu ligo quando alguma coisa de bom ou de mau me acontece, e tenho uma sorte descomunal. Olha, sonhos. Um sonho que já tenhas concretizado e um que te falte concretizar. Assim, uma coisa maior e uma coisa que tenha sido mesmo muito importante para ti. Olha, eu acho que tenho imensos sonhos. Muitos, muitos, muitos sonhos, e eles vão mudando ao longo do tempo, que eu acho que também é uma coisa boa, é um sinal de progresso e de evolução. Não tenho a certeza se tenho um sonho de vida ou se esta vai ser a resposta que as pessoas estariam à espera sobre um sonho de vida, uma meta para alcançar. Acho que não tenho. O meu maior sonho de vida é viver uma vida longa e saudável. Saudável no sentido de ter saúde no meu corpo e na minha mente. Estar bem comigo própria, na minha pele, manter a minha autoconfiança, mover-me em espaços onde as pessoas apreciam a minha presença, sempre que eu achar que não faz sentido, ter a coragem para dizer não, para vir embora. Há uma frase que eu gosto muito, aliás, duas, em relação a isto. Uma foi uma mentora que me disse, que é change before you have to, muda antes de teres de mudar. E a segunda é, no trabalho, como no amor, como na festa, tens que saber quando vir embora. E isto é uma coisa muito importante, porque às vezes ficamos em situações, seja porque condicionantes da vida, às vezes que nos ultrapassam, que já não são boas para nós, e portanto quero continuar a ter o meu sonho é ter sempre essa capacidade de viver uma vida feliz e saudável e longa, porque eu adoro viver, portanto quero cá andar há muito tempo, e a minha bisavó teve cá até aos 100 e tal anos, portanto então, eu estou aqui para bater a meta. E depois um sonho que tenha realizado, eu acho que é ter conseguido fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acho que isto era um sonho que eu tinha, porque me sentia super limitada a ter só uma coisa.
só uma Mafalda. É a Mafalda que trabalha numa tecnológica, é a Mafalda que dá aulas. Porque é que eu não posso ser a Mafalda que trabalha numa tecnológica, dá aulas, faz dança de salão? Isto era um sonho que eu tinha, aprender a coordenar todas estas coisas e conseguir também, de alguma forma, inspirar outras pessoas a seguir, seja essa ou outras paixões. Portanto, eu acho que isso é um sonho, para além de escrever um livro, que de facto tenho que Já admitir, está. é verdade. Era um Cheque. sonho que eu tinha, porque ame escrever e ler, e portanto, sem dúvida, mas que aconteceu quase sem esperar. Boa. Alguma coisa que te arrependas de ter feito ou de não ter feito? Nunca me arrependo nada do que fiz, porque acredito muito nesta. Isto vai parecer um bocadinho brutal, mas uma professora minha, uma vez de matemática, disse-me: eu nunca me arrependo do que faço, porque penso, se eu tivesse escolhido ir pela direita em vez de pela esquerda, podia morrer atropelada numa passadeira. E eu penso sempre isto: olha, ainda bem que eu fui pela esquerda, porque continuo aqui, estou ótima. Eu tento sempre pensar, das coisas que eu fiz e que correram menos bem ou correram mal ou pessimamente, que eu também faço muitas coisas que me correm pessimamente, porque faço muitas coisas, o que é que eu posso aprender para na próxima fazer ou errar um bocadinho melhor do que errei da última vez? Se pudesses escolher alguém para almoçar, não pode ser comigo, já almoçaste, alguém que esteja vivo ou que já não esteja vivo, com quem é que almoçarias? Olha, almoçava com a minha avó, que nunca conheci. Eu nasci 15 dias depois da minha avó ter falecido e, portanto, sem dúvida que almoçava com ela, porque a minha mãe diz que ela é uma pessoa maravilhosa e todas as expressões que eu uso em português são dela. Portanto, aquelas boas expressões do bom português e ensinamentos que temos na nossa língua são dela e, portanto, gostava muito de a ter conhecido e porque teve muita influência na forma como a minha mãe cresceu e me educou, e eu acho que isso faz de mim a pessoa que eu sou, porque a educação é a coisa maior mais arma para edificarmos uma sociedade, começando com cada uma das pessoas que educamos. Estamos mesmo a terminar. O que é que estavas a fazer há 10 anos? Há 10 anos, tinha 16 anos, estava a estudar muito. Eu adoro estudar, Eras adoro ótima aprender. aluna. Era muito boa aluna, sim, muito boa aluna. Mas fazia com gosto, não tinha nenhum sacrifício a estudar. Estudava mesmo por puro prazer, quero muito voltar a estudar, eu amo estudar. E estava a dançar dança de salão 4 vezes por semana e a fazer espetáculos ao fim de semana e a pensar o que é que eu queria fazer da minha vida e todos os sítios do mundo onde eu queria viver e trabalhar. Portanto, estava a ser feliz. O que é que te vês a fazer daqui a 10 anos? Não faço a mínima ideia, mas eu acho que essa é a beleza da vida. Eu sei o que é que não quero fazer, não sei o que é que quero fazer, sei que quero estar rodeada de pessoas que têm bom coração e boa cabeça, que me ajudam a concretizar e a apresentar mais soluções, a contribuir para algo maior do que eu, de um ponto de vista à escala da sociedade. Daqui a 10 anos gostava de continuar a estar a contribuir para o meu país, em Portugal, e a dar oportunidades a mais jovens, mais mulheres, em especial dentro da área de educação, para cada um ser e fazer o que quiser. Eu sinto que tudo isso vai acontecer. Obrigada, Mafalda. Foi um prazer e um gosto Obrigada. ter-te aqui neste Pessoas que Acrescentam. Para quem nos está a ouvir, não há dúvida nenhuma, se há alguém que acrescenta, tu és uma dessas pessoas. Quanto a nós, voltamos um dia destes com mais um Pessoas que Acrescentam. Até lá. Obrigada.